Oi, gente, professora Ana de Direito Civil. Hoje a gente vai ver fato e negócio jurídico, tá? Não se esquece, dá like no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho. Aqui tem muito conteúdo, mas você precisa estar inscrito. Vamos lá? Bom, fatos. São fatos qualquer ocorrência, importando ou não ao direito. Desse modo, temos os fatos não jurídicos, que não serão objetos de estudo, obviamente, que é tudo que acontece no mundo, e os fatos jurídicos, que é o que de fato importa pra gente, tá legal? Tudo aquilo que acontece no mundo e que tem um impacto nas relações entre as pessoas de forma jurídica, tá bom? Então, provocam repercussão no mundo jurídico, é isso que a gente vai estar atento. Nos fatos jurídicos, conforme define Carlos Roberto Gonçalves, o direito também tem seu ciclo vital, então nasce, desenvolve-se, extingue-se. Essas fases ou momentos decorrem de fatos, denominados fatos jurídicos, exatamente por produzirem os ditos mencionados efeitos jurídicos. Então, tudo que acontece no mundo e que tem um impacto jurídico é o que vai estar interessando para a gente. Então, você nasce, né? Você tem um filho, isso aí tem registro, tem certidão, tem direito à herança e tudo mais. Então, esse desenvolvimento, esses acontecimentos que acontecem na vida e que trazem impacto jurídico é o que a gente vai tá vendo agora nessa aula 3, tá? Dessa forma, o fato jurídico, em sentido amplo, é todo acontecimento que provoca consequências jurídicas. Por exemplo, uma árvore que cai na floresta é um fato apenas. Todavia, uma árvore que cai sobre uma casa passa a ser um fato jurídico, em sentido amplo, pois esse produz efeitos jurídicos, como a abertura de sucessão em caso de óbito decorrente da queda da árvore. Então, a gente teve um prejuízo, eventualmente, por que aconteceu essa queda da árvore? Então, vai ter uma indenização? Não, tem uma reparação? Isso traz consequências. Se a árvore simplesmente tivesse caído, seria um fato e ponto, sem repercussão jurídica. Assim, os fatos jurídicos, em sentido amplo, dividem-se em dois grandes grupos: fatos naturais, fato jurídico em sentido estrito, e os fatos humanos, atos jurídicos em sentido amplo. A gente vai ver com mais detalhe, mas basicamente os fatos humanos são ocorrências da natureza, tá? Tudo aquilo que ocorre na natureza não foi provocado pelo homem, e aí veio acabar acarretando ocorrência jurídica, vai ter efeitos, consequências jurídicas. E os fatos humanos, obviamente, vão ser todos aqueles provocados por uma ação humana, decorrentes de uma ação humana, e aí que acarretam consequências jurídicas, ok? Então, aqui a gente vai ter fato jurídico em sentido estrito, e na parte de baixo a gente vai ter o ato jurídico, e aí em sentido amplo, né? Tudo que é decorrência de atividade humana, ação humana. Aqui a gente tem um desenho dessa divisão, né? Então, a gente tem os fatos jurídicos em sentido amplo, tudo o que acontece, né? Tudo o que acontece acarreta uma consequência jurídica no mundo. Dentro desses fatos jurídicos, a gente tem aqueles provocados pela natureza, que eu mencionei, que são os fatos naturais, ou fato jurídico em sentido estrito. E a gente tem os fatos humanos, provocado pelo homem, correto? Dentro dos fatos que a natureza traz, a gente tem os ordinários, coisas comuns, corriqueiros, e os extraordinários, excepcionais. Então, exemplos aí, ordinário, por exemplo, uma chuva que acontece com frequência, coisas do dia a dia. E extraordinário, por exemplo, uma tormenta, um tsunami, um evento natural, né, provocado pela natureza, com consequências, porque pode trazer morte, pode trazer uma série de prejuízos patrimoniais, mas que são de uma ordem excepcional, correto? Dentro dos nossos fatos humanos, a gente vai ter o ato lícito e o ato ilícito. Dentro do ato lícito, tudo aquilo que o ordenamento jurídico abarca, permite, prevê ou não proíbe, correto? Então, a gente tem o ato jurídico em sentido estrito e a gente tem o negócio jurídico. A gente vai entrar mais detalhes depois. O negócio jurídico, vamos ver que ele pode ser uni, pluri, bilateral. E geralmente, por exemplo, um contrato entraria nessa categoria aqui, tudo que você firma. E aí é provocado pelo homem, né? Então, é um fato humano, ele é lícito e aí entraria aqui. Ou a gente tem um ato ilícito, que é aquilo que a lei não autoriza ou mesmo proíbe de ser feito. Aí pode ter consequência penal, civil ou administrativa, correto? Então, apenas retomando aqui só para isso ficar bem claro para vocês, tá? Do que a gente está falando, dessa categorização. Então, a gente tem os fatos todos que acontecem no mundo. Esses fatos, eles podem ser
naturais, ocasionados pela natureza, ou eles podem ser humanos. Então, natural ou humano. Sendo natural, eles podem ser corriqueiros, ordinários, ou eles podem ser extraordinários, excepcionais, coisas que acontecem de um modo atípico. Dentro dos fatos provocados pela ação do homem, a gente tem tudo aquilo que é lícito, que a lei autoriza, permite, prevê ou não proíbe. E a gente tem tudo aquilo que é ilícito, que a lei está dizendo, não faça, isso aqui tem consequência. Pessoal, então dentro do ato lícito, a gente vai ter o ato jurídico em sentido estrito e vai ter o negócio jurídico, correto? E dentro do ilícito, tudo aquilo que a lei traz consequências, que podem ser penais, civis ou administrativas, tá bem? Seguimos. Vamos lá, fato jurídico em sentido estrito, acontecimento natural, então provocado pela natureza, pela força da natureza, que produz efeitos jurídicos, ocorrendo independente da vontade humana, podendo ser ordinário ou extraordinário. Quando ele será ordinário? São aqueles que, mesmo alheios à vontade humana, são previsíveis, como, por exemplo, nascimento e morte. Ambos os conceitos importam início e fim da personalidade, que a gente já viu a questão da personalidade. O decurso do tempo importa na prescrição ou decadência de um direito, que a gente vai ver também, e o atingimento da maioridade importa na capacidade plena, dentre outros. Então, os ordinários é o transcurso do tempo e tudo aquilo que vai acarretar, correto? Um evento da natureza, morte, nascimento, provocado de forma ordinária. Extraordinários são aqueles que decorrem da natureza e são imprevisíveis, correto? Em regra, são os casos fortuitos e de força maior. Maria Helena Diniz exemplifica os fatos naturais extraordinários como desabamento de um edifício em razão de fortes chuvas, incêndio de uma casa provocado por um raio, naufrágio de uma embarcação em virtude do maremoto. Todos os casos importam em efeitos jurídicos e são gerados pela natureza, sendo imprevisíveis ou, se previsíveis, eventos irresistíveis, ok? Então, a gente tem o caráter aqui de ser irresistível, perfeito? Tá bem claro isso, né? Acho que não tem muito segredo. Você acabou de assistir um trecho das nossas aulas. Para ter mais informação e mais conteúdo, é muito importante estar inscrito, já ter ativado o sininho e nos seguir em todas as redes sociais. Vamos juntos em busca da sua aprovação.